Eu nunca imaginei que uma mensagem piscando no celular à meia-noite pudesse reacender chamas que eu achava extintas para sempre, transformando o vizinho de porta ao lado em um fantasma do passado que arrastava minha família inteira para o abismo. Era uma noite abafada de verão em um condomínio quieto de São Paulo, e eu, aos 35 anos, rolava na cama ao lado do meu marido, o sono fugindo, como sempre fugia, desde que o casamento virara uma rotina de silêncios educados. O telefone vibrou na mesa de cabeceira, e o nome dele, Lucas, surgiu como um soco no estômago. Ei, Clara! Faz tempo. Vi você no jardim hoje. Ainda penso em nós. Você merece mais. Meu coração parou porque Lucas não era só o vizinho. Era o irmão do meu melhor amigo de infância, o rapaz que me beijara aos 17 anos em uma festa proibida. O segredo que enterrei quando casei com João, o homem estável que minha família aprovava. Se você já sentiu o puxão de um e se que ameaça desenterrar raízes profundas, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história, porque o que veio depois me custou quase tudo e me devolveu de um jeito que eu nunca esperei. Tudo começou como um eco distante, daqueles que a gente ignora até que fique alto demais para fingir surdez. Lucas e eu crescemos no mesmo quarteirão. Ele 2 anos mais velho, com aquele sorriso torto que iluminava as tardes preguiçosas de futebol na rua. Meu irmão, Marcos, era inseparável dele. Irmão postiço, chamavam um ao outro. E eu era a menininha que o seguia com um caderno de desenhos, sonhando em ser artista como a mãe. Aos 17, em uma festa de fim de ano na casa dos vizinhos, o ar carregado de cheiro de churrasco e cerveja quente, Lucas me puxou para o quintal escuro e me beijou. Foi breve, urgente, como se o mundo acabasse ali. Você é diferente, Clara. Ele sussurrou, os dedos traçando minha nuca. Mas o medo veio logo depois. Marcos descobriria. A família explodiria em fofocas. E eu, a filha certinha, não podia arriscar. Terminamos antes de começar, e ele se mudou para o Rio meses depois, deixando um vazio que eu preenchia com estudos. E anos mais tarde, com João, o noivo perfeito apresentado pela minha mãe. O casamento com João foi um porto seguro, daqueles que a família aplaude de pé. Ele era engenheiro, calmo, com mãos que consertavam tudo menos o que se quebrava por dentro. Tínhamos uma filha, Sofia, de 6 anos, com cachos rebeldes e risadas que enchiam a casa de luz. Lucas voltou à vizinhança há 2 anos, divorciado e com o peso de uma vida nômade nos ombros, morando na porta ao lado com o pretexto de cuidar do pai idoso. No início, era só acenos educados no elevador, trocas de bom dia que eu forçava para não parecer rude. Marcos, agora casado e pai de 2, batia nas costas dele como nos velhos tempos, convidando para churrascos familiares onde Lucas contava histórias engraçadas do Rio. Os olhos dele desviando para mim um segundo a mais. Eu ria, mas sentia o calor subir. Um lembrete de que o passado não morre. Ele só espera o momento certo para morder. A mensagem daquela noite foi o estalo que quebrou o dique. Ignorei no começo, apagando o celular e virando para João, que roncava alheio. Mas na manhã seguinte, enquanto Sofia brincava no jardim com os brinquedos velhos, Lucas apareceu na cerca baixa que separava nossas casas. Só vim pedir desculpas pela mensagem, disse, a voz baixa, os olhos castanhos carregados de algo que eu conhecia bem demais. Foi impulsivo, mas ver você me fez lembrar. Meu estômago revirou e eu respondi com um esquece. Foi só uma bobagem. Mas o ar entre nós crepitava, cheio de não ditos. Dias viraram semanas de olhares roubados. Ele ajudando Sofia com a bicicleta, eu levando biscoitos para o tio Lucas, como disfarce. João trabalhava até tarde, e Marcos, ocupado com o novo emprego, não notava nada. O arrependimento veio em ondas. Por que eu não bloqueava o número? Por que o coração acelerava quando o celular vibrava com um "Oi, vizinha"? A tensão escalou devagar, como uma corda que se estica até o limite. Uma tarde de domingo, com João em uma viagem de trabalho e Marcos visitando os sogros, Lucas me chamou para ver um cachorro perdido no quintal dele. Entrei, o coração batendo forte, e lá estava ele, sem o cachorro, só com uma garrafa de vinho e olhos que pediam permissão. Eu nunca parei de te querer, Clara. E você, ainda sente? As palavras saíram baixas, e eu, idiota que sou, não saí. Beijamo-nos ali, contra a parede da cozinha. Um beijo que era fome acumulada de anos, mãos que exploravam como se o tempo não tivesse passado. Foi só uma vez, jurei para mim mesma, um deslize, um fogo que apagaria sozinho.
Mas as mensagens continuaram. Encontros acidentais no supermercado viraram cafés escondidos. E o prazer misturava-se ao veneno do segredo. Sofia perguntava inocente: por que a titia Clara fica vermelha quando o tio Lucas sorri? E eu mentia, o peito apertado pela culpa que crescia como erva daninha. A revelação veio como um vendaval, destruindo o castelo de cartas que eu erguera. Marcos descobriu por acaso uma foto no celular de Lucas que ele pegou emprestado durante um churrasco. Eu e ele em um abraço disfarçado de amizade. O grito dele ecoou pela casa. Você fodeu minha irmã, seu filho da puta? Depois de tudo? João chegou no meio da briga, o rosto pálido ao ouvir os detalhes. E Sofia, coitada, chorava no quarto sem entender. A família desabou naquela noite. Minha mãe, frágil com seus 60 anos, soluçando ao telefone: como você pôde, filha? Nós te criamos melhor. Marcos me olhando com nojo misturado à dor, como se eu tivesse traído não só João, mas o sangue que nos ligava. João saiu em silêncio, mala na mão, murmurando: eu te amava, Clara, mas isso é demais. Perdi tudo. O marido que me ancorava, o irmão que era meu confidente, a filha que via o mundo através dos meus olhos. O sacrifício veio como punição. Vivi sozinha por meses, em um apartamento alugado. O arrependimento me consumindo como ácido, questionando se o desejo valera o preço da perda. O clímax irrompeu em uma manhã cinzenta de maio, quando Sofia adoeceu febril. Uma infecção que os médicos diziam simples, mas que me aterrorizava sozinha no hospital. Liguei para João primeiro, voz trêmula. Ela precisa de você. De nós. Ele veio, os olhos vermelhos de noite sem dormir, e ficamos ali, velando o sono dela, o silêncio entre nós carregado de feridas abertas. Marcos apareceu depois, com a mãe, e o quarto virou um campo minado de olhares evasivos. Eu errei feio, eu disse, a voz quebrando, lágrimas escorrendo enquanto segurava a mão minúscula de Sofia. Não peço perdão por mim, mas por ela. Por nós. João foi o primeiro a ceder, apertando minha mão. Eu também errei, Clara. Fui distante, te deixei sozinha nessa. Marcos, o mais ferido, demorou, mas quando Sofia acordou sorrindo para ele, murmurou: você é família, mana. A gente conserta isso devagar. Lucas? Eu o confrontei dias depois, devolvendo o anel que ele me dera em segredo. Foi um erro. Não volta mais. Ele assentiu, olhos cheios de arrependimento próprio, e sumiu da vizinhança semanas depois. Hoje, 2 anos depois, olho para Sofia correndo no parque com João e Marcos, e o peito se enche de uma gratidão quieta. O casamento não voltou. Viramos coparentes, amigos feridos que se respeitam. Mas a reconciliação com meu irmão é um laço mais forte, tecido com conversas honestas sobre perdão e fraqueza humana. Minha mãe me abraça agora sem julgamento, sussurrando: todo mundo cai, filha. O que importa é se levantar. O amor que cedi ao vizinho foi uma ilusão de fogo, mas o verdadeiro, o da família que escolhi e que me escolheu de volta, é o que aquece nas noites frias. Se carrega um segredo que pesa assim, lembre: o arrependimento não é o fim, é o começo da cura. Sacrifique o orgulho, estenda a mão, e veja como o perdão reconstrói o que o erro derrubou. Porque no final, o que nos salva não é a perfeição, mas a coragem de amar de novo, mesmo com as cicatrizes.